Olá, pessoal, boa noite. Me chamo Reginaldo Correia Júnior, sou técnico e físico aqui do Centro de Ciências e Planetário do Pará. Hoje vamos continuar com a nossa programação da 19ª Semana Nacional de Museus, o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Especialmente hoje é o dia do físico, então teremos uma live, um diálogo entre mim e o professor João Paulo, que é do campus do IFPA, aqui de Belém. Mas antes eu gostaria de ressaltar a todos a importância desse dia. Hoje no Brasil todo, no mundo todo, hoje foi dado como Dia Nacional do Físico, que é em comemoração ao ano de 1905, em que o Albert Einstein publicou seus 5 artigos que revolucionaram a física, seja ela nas ciências materiais, na tecnologia e até na compreensão do universo. Dentre eles, podemos destacar 2 artigos bastante relevantes, que foi o artigo do efeito, com o entendimento e a compreensão do efeito fotoelétrico, e também da teoria da relatividade restrita, que a partir de então foi uma nova interpretação da estrutura do universo, que a ideia de espaço-tempo já são coisas bastante unificadas. Então, a partir desse dia, a gente, desde o ano de 2005, a Sociedade Brasileira de Física, junto com a Unesco, comemorou no ano de 2005 o Ano Internacional da Física, devido ao centenário do ano miraculoso de Albert Einstein. Então, hoje, 19 de maio, que faz alusão a 1905, é o Dia do Físico. Então, para comemorar hoje esse dia, faremos 2 momentos, que é a apresentação de um vídeo no qual os nossos monitores do Centro de Ciências e Planetário do Pará, do Espaço da Física e Astronomia, fizeram mostrando como a física ela está inserida num contexto de museus, embarcando juntamente com o tema nacional da Semana de Museus. E logo em seguida teremos o segundo momento, que é a palestra do professor João Paulo. Aí eu gostaria de convidar o professor João Paulo para participar aqui da nossa live. Mas antes eu preciso mencionar que o professor João Paulo ele é graduado em Física, mestrado em Física e doutor em Física pela Universidade Federal do Pará. Atualmente ele é professor efetivo de Física da classe adjunto do Instituto Federal do Pará, aqui do campus de Belém. É um profissional que tem experiência na área de teoria quântica de campos em espaços com fronteira, efeito Casimir. Também atua na área de ensino por investigação de problema e uso de tecnologias aplicadas ao ensino de física. Faz parte do corpo docente e membro titular externo do Polo 37 da UFPA, do Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física, MNPF, e desenvolve trabalho em parceria com o grupo de Casimir da UFPA. Um detalhe do João Paulo, que quando ele defendeu o doutorado dele no ano, foi 2015, no dia 28, 29, eu acho que foi o último dia de fevereiro, foi o mesmo dia que eu defendi a dissertação de mestrado. E nesse dia choveu pra caramba. Vale ressaltar. Então, o professor João Paulo está aqui presente. Eu gostaria de convidá-lo para poder prestigiar esse momento aqui no qual a gente vai falar um pouquinho sobre como o nosso espaço do Centro de Ciências e Planetário olha para o espaço da física e astronomia. Porque no contexto museal a gente tem a ideia de sempre aquele contemplativo. Já o nosso museu já é um museu mais interativo. Como eu até falei logo no webinário logo mais cedo, o nosso espaço é um centro de difusão, de promoção, e fala com a popularização da ciência. Também trabalha o ensino das outras ciências, da matemática, da biologia, da química, da geologia, da física e astronomia. Então, dentro desse conceito, a gente do planetário, a gente tenta sempre trazer os conhecimentos científicos, que são aqueles que são trabalhados dentro da nossa universidade, para o público externo, aquele que seja um conceito mais próximo do linguajar, a fazer esse resgate do conhecimento científico para
para a população paraense. Então, nesse espaço aqui, nesse conceito de museu, então, temos com esse objetivo, que é difundir, popularizar e divulgar a nossa ciência. Então, a partir disso, gostaria de mostrar ao professor João Paulo e todos os participantes aqui da nossa live, que estão tanto pelo nosso canal do YouTube, que é o do Centro de Ciência Planetária do Pará, e o nosso Facebook, gostaria de compartilhar aqui o nosso vídeo que fizemos sobre o nosso espaço da física e astronomia. Deixa eu só compartilhar aqui. O Espaço da Física e Astronomia do Centro de Ciências e Planetário do Pará tem como objetivo aproximar o conhecimento científico da população. Essa aproximação ocorre através da experimentação com materiais de baixo custo ou industriais. Esse espaço tem o propósito de apresentar como os conceitos relacionados à física e à astronomia estão presentes no nosso dia a dia. Compartilhamos conceitos e ideias sobre eletricidade, termologia, magnetismo e outras áreas da ciência. O gerador de Van de Graaff nos possibilita compreender de forma prática como funcionam algumas leis da eletricidade. Utilizando a bola de plasma, podemos compreender de forma mais clara sobre o quarto estado físico da matéria, o plasma, além de abordarmos conceitos como gases ionizados e relacionar com as nebulosas presentes em nosso universo. Você já ouviu falar sobre a máquina térmica de estado sólido? Com esse experimento, podemos compreender um fenômeno estudado na termologia, a dilatação térmica. Usamos esse conceito para criar as juntas de dilatação, utilizadas na engenharia civil. Você sabia que podemos gerar energia elétrica utilizando apenas nossos pés? Essa bicicleta converte energia cinética em energia elétrica. Esse mecanismo também é usado nas usinas hidrelétricas. A eletricidade também é usada para enviar equipamentos para o espaço. Aqui podemos conhecer um pouco mais da história da exploração espacial. Compreendemos de forma cronológica as principais missões que o homem realizou com o intuito de descobrir e conhecer mais sobre o nosso universo. A partir das sondas espaciais, o homem passou a conhecer mais sobre o nosso cosmos. Hoje sabemos que o nosso sistema planetário é composto por uma estrela e 8 planetas. Em ordem de distância do Sol, temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Quando separamos estrelas por conjuntos, temos constelações. Nessa imagem, temos as chamadas constelações zodiacais. Algumas constelações famosas estão presentes nesse grupo, como a constelação de Touro, a constelação de Virgem e a constelação de Áries. Aqui temos outras bastante conhecidas, a do Cruzeiro do Sul e a de Órion. Todos esses corpos celestes que conhecemos estão envolvidos em um tecido espacial, que chamamos de espaço-tempo. Esse tecido pode deformar de acordo com a massa de cada corpo celeste. Estes são alguns de nossos telescópios utilizados para fazer algumas observações e outras atividades práticas, como por exemplo a astrofotografia, quando há a possibilidade da realização dessas atividades. Antes de finalizarmos a nossa visita pelo espaço da física e astronomia, vamos conhecer um pouco sobre a nossa cúpula de projeção chamada de Corahê, significado na linguagem indígena Deus Sol. O equipamento que você está vendo no centro da cúpula é o nosso planetário. Ele é da marca Zeiss, modelo SkyMaster ZKP3, possui a capacidade de projetar o céu estrelado, replicando, assim, o que veríamos em uma noite estrelada, como planetas, estrelas, constelações e parte da nossa galáxia, a Via Láctea. Então, esse daí é um pouco aqui do nosso espaço, como vocês observaram, que o público interage bastante. Então, quando ele vem a cama elástica, vê o gerador de Van der Graaf,
tem a noção de curiosidade, querer saber como é que funciona, por que isso ocorre, e as práticas de observação são coisas que acho que qualquer um se encanta, né? Observar o céu noturno é algo bastante fantástico, ainda mais utilizando o telescópio, em que tem, pode dizer, um auxílio que a gente consegue ver o objeto bastante distante. Então, trazer isso para o público em geral, então isso daí eu prefiro dizer que é fantástico. Então, todos os profissionais que trabalham na área de ciência, principalmente a gente da área da física, que tem aquela ótica dizendo que a física é cheia de cálculo, muita equação, muita fórmula para decorar, na verdade não é isso. Não, na verdade não, a gente quer trazer a física de forma bem mais simples, mais clara e mais objetiva, e de forma divertida, como a gente sempre faz. O professor João Paulo tem um grupo dele, lá no próprio IFPA, orienta alunos no mestrado profissional de ensino de física, e também trabalhou com divulgação, acho que ainda trabalha com Senastro também, né? Faz práticas de observação. Agora acho que deve estar parado por conta da pandemia, mas também é um grande divulgador científico. Então, eu acho que nesse sentido, o Centro de Ciências e Planetário do Pará está cumprindo o seu objetivo, está cumprindo e, de uma certa forma, está, querendo ou não, homenageando todos os físicos e físicas que estão em todo o território nacional e principalmente a comunidade paraense de físicos. Então, eu gostaria de encerrar minha fala nessa parte e gostaria de chamar o professor João Paulo para dar suas considerações, seus posicionamentos e falar um pouco da sua atividade, sobre o laboratório de ensino de física na sua palma das mãos. Estou curioso para saber o que é. Professor João Paulo, a palavra é toda sua. Obrigado. Primeiramente, gostaria de dar a boa noite a todos os participantes, né, deste evento, né, na qual estou fazendo parte, né? Com muito orgulho e grande responsabilidade, né, que eu estou aqui tentando, na minha humilde, digamos, formação, né, tentar falar um pouco do que eu venho fazendo, né, e, de alguma forma, representar aqui esse dia magnífico, que é o Dia do Físico, né, como bem colocado pelo professor Reginaldo, comemorado, fazendo alusão, né, ao ano de 1905 como sendo um ano miraculoso, onde diversas teorias científicas vieram à tona, né, e causaram uma grande revolução, né, científica a partir de então, né. Então, gostaria de colocar esse ponto, né, para todos. Gostaria de agradecer ao convite, né, especialmente ao professor Reginaldo, né, em fazer aqui esse webinário com vocês, né, a toda a equipe, né, que está por trás, fazendo, né, com que esse evento torne-se realidade, né, a Semana Nacional dos Museus, né, a 19ª semana, né, do planetário. E eu sei que fazer um evento, né, mesmo online, dá muito trabalho, né? Então, durante 7 dias, eu imagino o trabalho que todos estão desenvolvendo e tentando solucionar, ajudar um ao outro, né, a reviravolta e a correria que é, né, fazer um tipo de evento dessa magnitude, com essa natureza, né? E, bem, então, gostaria de agradecer o convite, né? Falar um pouco do que eu venho fazendo, né? Eu não sou formado nessa área, né? Eu sou formado em teoria quântica de campos, né? Tenho mestrado e doutorado na área e eu venho desenvolvendo, né, ao longo de um certo tempo, né, tentando me adaptar, claro, né, ao meu ambiente de trabalho, um pouco de divulgação científica, um pouco sobre astronomia, sobre tecnologia, ensino de física, né, com base em metodologias, né, as mais variadas possíveis, no sentido de tentar melhorar, né, a formação dos educadores da nossa região, que nós sabemos que necessita muito, né, de melhorias para que os nossos estudantes, os nossos filhos, né, as futuras gerações, elas tenham uma excelente formação por natureza e assim consigam, né, ser pessoas de bem aí, pessoas bem formadas, tá? Com relação
ao tema, né? Por mais que vou falar especificamente sobre a tecnologia, né? A questão do laboratório, né? Usar o celular, né? Para fazer a parte experimental da física, mas vale ressaltar que a astronomia, né? Um belo trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? O planetário, com relação o professor Reginaldo deixou bastante claro, né? Não somente nesse vídeo, mas numa outra apresentação que ocorreu um pouco mais cedo no evento que nós estamos organizando, né, lá no IFPA, que é a primeira semana de física online, né, para comemorar o Dia do Físico. Vamos fazer o evento durante 3 dias, então lá ele expôs muito bem, né, o planetário, as atividades que vocês estão desenvolvendo. Todos estão de parabéns, né, porque a questão a universalidade, como eu posso dizer, a integração entre as disciplinas, né, entre as áreas, digamos assim, é fundamental. Então, quando você fala em astronomia, né, a astronomia é uma das ciências mais antigas, né, que nós temos conhecimento. E dentro da astronomia, você pode tratar diversos áreas do conhecimento, né? Por exemplo, a física, né? Muita da física que você conhece, você utiliza, ela veio como sendo um produto, um resultado, né, de estudos lá na astronomia. Por exemplo, a questão do efeito Doppler, né? Efeito Doppler relativístico. Um outro ponto interessante, por exemplo, a astrobiologia, você pode explorar a biologia dentro da astronomia, né? A questão da evolução dos seres vivos com base nas condições, digamos, do ambiente na qual eles estão inseridos, né? Com pressões, temperaturas distintas. Então, a astrobiologia você pode, digamos assim, explorar nesse sentido. A questão da química, né? A formação da tabela periódica, pode ser explorada também a partir da astronomia. Então, a astronomia ela é, de fato, uma área multidisciplinar, né? Nesse sentido, e é importante tratá-la, né? Com bastante maturidade e responsabilidade para os estudantes, para os jovens, né? Aspirantes aí a cientistas ou que sigam uma outra área, tá? Bem, então agora vamos falar um pouco sobre o tema, né? O nosso tema de hoje, pessoal, é o Laboratório de Física na palma das mãos, né? Isso, obrigado aí pela colocação aí na tela. Então, basicamente, o que eu vou falar aqui, né, em linhas gerais, né, é sobre que tipo de aplicativos você pode trabalhar junto aos estudantes, né, os professores, né, na formação básica, para auxiliar, digamos assim, uma parte, né, da formação desse estudante. Nós sabemos que, por exemplo, a física, né, ela não é somente tratada de forma teórica, você também pode tratá-la de uma forma experimental. É até aconselhável fazer isso porque você complementa uma dada abordagem, um determinado tema naquela área, tá? Então, hoje, com o ensino remoto, né, com toda essa, digamos assim, mudança na qual nós estamos passando ainda, né, nos adaptando, é fundamental nós termos, né, ferramentas que nos auxiliem nesse tipo de situação, né, que é bastante difícil, né, tanto para os professores quanto para os alunos. Então, os aplicativos, sem dúvida nenhuma, eles são um papel fundamental na hora de você levar esse tipo de conhecimento, né, para os estudantes, né, trabalhar com eles a questão do laboratório em casa, né, para que eles possam fazer atividades experimentais, né, em casa, com materiais acessíveis e tentar explorar, digamos assim, essa parte experimental, né, empírica, complementando, assim, a parte vista em sala de aula, remotamente, tá? Então, por favor, próximo slide, por favor. Então, nós iremos falar aqui nesse webinário, né? Um breve sumário, nós vamos falar sobre o método científico, né? O ensino de física tradicional, né? As tecnologias, o aplicativo na qual eu vou me referir a essa apresentação. Tem vários, mas eu vou ser mais específico, vou falar do Firefox, tá? Que tipo de experimentos, que tipo de roteiro você pode desenvolver com esses estudantes, né, com a sua plateia,
utilizando esse aplicativo e farei as considerações finais, tá? Por favor, Reginaldo, adiante. Tá? Então, antes de nós... É fundamental, pessoal, que antes de você adentrar um certo conhecimento científico, você tem que compreender o que é o método científico, né? Isso, muitas das vezes, não é abordado em sala de aula, né? Os estudantes, eles não sabem o que, de fato, é o método científico. Então, tem toda uma construção, nós sabemos, filosófica por trás do que é o método científico, qual é, digamos, os pilares na qual esse método científico ele tem como fundação para você abordar determinado tema, determinada ciência, né? Então, aqui eu vou falar nesse slide sobre o método científico, né, a sua utilidade, os tipos e a estrutura, né? Então, por exemplo, a gente sabe que ciência, né, no fundo, ela significa o conhecimento, né? Só que a ciência não aborda qualquer tipo de conhecimento, né? Então, quando você unifica esse conjunto de técnicas, princípios, né, forma de abordar um determinado tema, a esse conjunto de formulações, né, você pode denominar isso como sendo um método científico, né? E esse método científico, claro, ele sofreu evolução ao longo dos anos, né? Mas ele tem, digamos assim, como base, né, 4 pilares, né? Então, você precisa observar a natureza, né, o fenômeno na qual você está ali na sua frente, né? Você vai observar o céu, você vai fazer a observação de algum fenômeno natural da sua região, você vai observar a natureza. Esse primeiro ponto é coletar as informações, né? Então, nada melhor do que, por exemplo, né, quando você vai, por exemplo, presenciar o arco-íris, você abre os olhos, né, enxerga ali a dispersão da luz, você, ao enxergar aquele fenômeno, você está exercendo essa etapa, esse pilar do método científico, que é observar, né? Então, você pode observar em laboratório, você pode observar ao ar livre, você vai fazer uma observação, né? Em seguida, né, você vai gerar as hipóteses, né? Por que isso acontece? Se eu fizesse tal coisa, né, mudaria o resultado? Então, esse tipo de indagação, né, a curiosidade, ela pode ser abordada, atacada, né, nesse pilar chamado hipótese, né? E aí, em seguida, você pode, depois dessa etapa, digamos assim, você pode pensar, bem, qual é a teoria, né, que pode explicar, né, aquele fenômeno, né? Nem toda teoria é científica, né? Então, para ser, digamos, uma teoria científica, ela tem que ser verificável, né, falsável, etc. Há essa série de etapas que você vai abordar, que são essas 4, são essas etapas que é o método científico, tá certo? E aí você tem, por fim, o experimento. O experimento é aquele na qual você vai, digamos, testar aquela teoria, né? Se o experimento que você, né, está executando, ele corrobora a teoria na qual você tem como base daquele fenômeno, isso é um ponto válido, digamos assim, para que aquela seja possivelmente uma teoria científica, né? Então, nós sabemos que a checagem, digamos assim, de uma teoria científica, não necessariamente ela vai seguir essa ordem de observar, ter hipótese, ter a teoria e, por fim, o experimento. Essas contribuições podem ser em ordens aleatórias, né? Você pode começar com um experimento, depois observar, você pode ter a teoria e depois fazer hipótese. Então, isso não necessariamente segue uma ordem lógica. Você pode ter contribuições distintas, né, em ordens as mais diversas possíveis. Tá? Próximo slide, por favor, professor Ginaldo. Bem, no próximo slide, digamos assim, né, qual é a motivação, né, por que, né, você, digamos assim, está tentando abordar a questão do método científico e o ensino de física, né, tradicional, né? Então, o objetivo, né, a motivação dessa palestra, né,
é mostrar para vocês o seguinte, que a tecnologia ela deve ser útil como um complemento à formação, certo? Em nenhum momento você deve abolir completamente o ensino tradicional, né? O ensino na sala de aula, né? Quando nós voltarmos às condições normais, né? Antes da pandemia, né? Então, o ensino tradicional, aquele que é visto em sala de aula, no quadro, né? Uma aula, digamos, expositiva sobre determinado tema, né? Ele não deve acabar, né? Ele deve continuar, né? Esse é o pensamento, digamos, do uso das tecnologias, né? As tecnologias elas não virão para substituir as aulas usuais, né? A aula tradicional, né? Então, a aula com base no conteúdo, né? Ela precisa ser, né, dada, né? Precisa ser abordada em sala de aula. Mas os aplicativos eles vão entrar justamente para complementar, auxiliar o ensino, né, nesse quesito, tá certo? Então, veja, é muito importante nós entendermos o papel da tecnologia, né, no ensino, porque ele, além de nós não confundirmos, né, a questão da substituição da aula tradicional pelo uso da tecnologia, nós também temos que ter em mente que o ensino 100% tradicional, ele é arcaico, ele é ultrapassado, né? Ele precisa, digamos, de um upgrade, né? As tecnologias estão evoluindo, né? E o ensino ainda continua sendo um ensino, né, antigo, né? Um pouco ainda atrasado, não houve evolução, né? E nós precisamos acompanhar, né, a tecnologia nesse sentido para melhorar o ensino, entende? Então, esse slide aqui, ele tem como motivação exatamente isso, né? Então, o ensino na forma de expor, copiar, decorar, fazer uma lista de exercício, entregar para o professor, fazer um trabalho aqui, fazer uma resenha, entregar, isso é ultrapassado desde que você trabalhe somente com isso, né? Integralmente, 100%, né? Você deve abolir esse tipo de ideia e tentar inserir, né, as tecnologias no ensino para facilitar e melhorar a qualidade, né? Ter uma qualidade razoável aí na hora de lecionar qualquer conteúdo, né? Eu vou falar do Firefox, mas na astronomia nós temos o Stellarium, né, se eu não me engano, né? Um aplicativo bastante interessante que você pode utilizar para aprender astronomia, coordenadas celestes, né? As posições, né? Colatitude, né? Ascensão reta, etc. Você pode abordar esse tipo de conteúdo lá usando os aplicativos, né? Usando os programas, né? Stellarium, tem um SkyMap, então a ideia de ensinar usando a tecnologia é fundamental hoje em dia, tá certo? Próximo slide, por favor, professor Reginaldo. Tá? Então, qual é o desafio, né, e qual é a tendência dessas tecnologias, né, na qual nós estamos vivendo, né? Então, eu já até falei um pouco, né, mas tem um texto bastante claro aqui na apresentação, que é o seguinte, né? O computador, né, o segundo item. O computador, a internet, o celular, tablet, rede social, aplicativo são hoje em dia onipresentes em nossas vidas. Ou seja, onde você for, né, se você esquece o celular em casa, você diz, poxa, eu vou voltar para pegar o celular, né? Já é algo, digamos, é um utensílio necessário, né, na qual você leva para qualquer local que você esteja, né? Você acompanha esse aparelho. Então, ele está em qualquer lugar, né? Conosco, né? Na nossa mão, né? No nosso bolso, né? Tem uma conexão de internet, você já quer olhar aqui as redes sociais, etc. Então, ele é algo presente no nosso dia a dia, tá? Então, nós devemos utilizar ele sim na escola, né? Não utilizá-lo, isso é um absurdo, né? Um paradoxo. Então, essa mensagem que eu poderia, digamos, deixar para vocês desses dois slides, né? Vocês devem utilizar a tecnologia a favor do ensino, né, de ciências, né?
não só da física, mas da astronomia também, tá? Então, pessoal, a física hoje, né, em resumo, né, ela deixou de ser simplesmente só a parte teórica e a parte experimental, né? Ela também está sofrendo mudanças, e a mudança significativa nesses dois pontos, né, é a parte tecnológica, né? Então, a parte tecnológica é justamente você utilizar, né, construir aplicativos, né, de alguma forma que favoreçam o ensino, tá? Próximo slide, por favor, professor Reginaldo. Tá? Então, nesse slide aqui, pessoal, que está na tela, né, vou falar do aplicativo Firefox. Existem outros aplicativos, tá? Mas o Firefox, ele, digamos assim, ele é um dos melhores, né? E eu estou apresentando para vocês, em termos de laboratório científico, né? Então, esse Firefox, eu vou já falar, dar detalhes sobre o layout, né, do aplicativo, né, no celular, né? Mas esse Firefox, ele é gratuito, tá? Você pode baixar, né, tanto para iOS como para Android, né? Está disponível aí nas redes, nas principais empresas, né, de download aí desses aplicativos, né? E ele é gratuito, né? Então você pode ir lá instalar no seu celular sem problema nenhum, né? E o que é interessante é que uma vertente que eu acabei tendo contato um tempo atrás, né, e está ganhando força, é que você pode pensar em ensinar determinado assunto fazendo a integração desse aplicativo Firefox, né, do Scratch, né, que é uma linguagem de programação do MIT, né, em blocos. Inclusive, você pode ensinar programação para crianças, né? Uma coisa bem legal, né? Então, quem é expert em programação sabe, digamos assim, tem que ser muito habilidoso no sentido de entender como é que funciona a programação, né? Você montar um comando, um trabalho, né? Determinar algo, né, requer um certo conhecimento, uma certa técnica de você utilizar os comandos certos na hora de programar. Isso não é uma tarefa simples, né? E lá com o Scratch você consegue, né, fazer uma programação em blocos, né? Você vai pegando os blocos como se fosse um quebra-cabeça e você vai montando ele, uma programação de um determinado objeto andar, caminhar, voar, etc. Então, você pode fazer simulações, né, nesse ambiente, né, do Scratch, é gratuito também, né? E você cria uma conta lá no MIT e faz a programação em blocos, é bem interessante, né? E então há uma integração desse Firefox com o Scratch, né, e com o Arduino, né? Então, o Arduino nós sabemos que é uma outra vertente da tecnologia que vem, né, trazendo, por exemplo, o ensino maker, né, o aprender fazendo, né? Então, é muito interessante saber esse tipo de coisa, porque futuramente é isso que é o futuro, né? O futuro do ensino é integrar, né, a tecnologia, né, na educação, né? Então, isso é muito bacana, tá certo? Esse Firefox, pessoal, ele é um aplicativo criado pela Universidade de Hagen, né, lá na Alemanha, né? E esse aplicativo, ele fez, na verdade, ele foi sofrendo, digamos assim, mudanças, né? Foram tendo várias versões, né? Ele gerou diversos trabalhos, né? De mestrado, doutorado, publicações, né, nessa área, né? Lá nessa universidade. Então, para quem não sabe, essa universidade da Alemanha, né, é a maior universidade tecnológica do país, né? Então, lá estudaram grandes, né, cientistas, né, 5 prêmios Nobel, né? Prêmios Nobel, perdão, né? Prêmios Nobel e, por exemplo, o Leonard, né, o Wien, o Stark, né, o Debye e o Zygmunt, né? Pesquisadores, né,
com grande destaque na área de ciências, né, física, engenharia, passaram por essa universidade. Então, ela é referência, né, em termos de inovação tecnológica, né, de criar, né, tecnologia. Então, esse aplicativo ele é originado dessa universidade, tá? Aí eu coloco um pouco do histórico, né, das etapas na qual o Firefox ele foi mudando, né, tendo versões, né? A versão mais recente é de 2019, né, essa que nós utilizamos hoje. E é bom ter versões porque você vai melhorando o aplicativo, vai corrigindo certas falhas que, porventura, possa contribuir para resultados equivocados, tá certo? Então, aí embaixo eu coloquei o ícone do aplicativo. Quando você vai buscar para download, né, nos locais adequados, o layout do aplicativo é esse símbolo aí em laranja, né, do celular com uma ondazinha em cima, né? Pode passar, por favor, Reginaldo. Então, aí você vê agora, digamos assim, um panorama geral da interface, né, que esse Firefox ele aborda, né? Então, quando você instala o Firefox no seu celular e você abre ele no seu celular, você vai ver esse layout, né? Você vai ver essa interface com diversos, né, títulos aí. Então, para você acompanhar, né, a primeira coluna da esquerda, né, você pode ver aí, em geral, os primeiros itens, né, são referentes aos acelerômetros, né? Então, nós sabemos que o celular, pessoal, por que esse aplicativo ele é tão importante no celular? Porque o celular ele de fato, um aparelho tecnológico, né? Dentro do celular, você tem muitos sensores, né? Sensores os mais diversos possíveis. Claro, cada celular, quando assim, como padrão, que tipo de sensores um celular deve ter? No mínimo, um acelerômetro. Então, isso digamos, no mínimo um celular deve ter um acelerômetro. Então, esse sensor, ele que está dentro do seu celular, o Firefox disponibiliza ele nessa interface para você trabalhar. Você pode trabalhar, por exemplo, com experimentos, né, de cinemática envolvendo aceleração, né, cálculo de velocidade, medir velocidade, né? Medir, por exemplo, tempo, né? Tempo, a gente sabe que medir tempo de forma precisa é um desafio, porque tem um tempo de reação, cada pessoa tem um tempo de reação, então utilizar um aplicativo para medir o tempo é fundamental, né? E desde que você controle, digamos, o erro, né? Percentual relativo dessas medidas. Então, por exemplo, na primeira coluna da esquerda, você tem os acelerômetros, né? Celulares mais modernos, né? Eles começam a ter outros sensores, né? Por exemplo, sensor óptico, sensor de leitura de digital, etc. Então, certos celulares, eles terão, né? Visivelmente disponíveis certos itens, né, presentes no Firefox. Então, é assim, se o celular tem determinado sensor, ele disponibiliza em branco aqui na tela, você pode ver aqui cada item, né, se ele está com a letra branca, né, a letra do texto, por exemplo, aceleração sem G, está em branco. Aceleração com G, está em branco. Então, a cor branca significa dizer que o celular tem aquele sensor e você pode executar medidas científicas utilizando esses sensores. Mas se você ver, por exemplo, logo abaixo, o sensor de luz, esse celular aqui, no caso meu, não tem esse sensor. Então, ele não disponibiliza aqui no Firefox, no aplicativo, para você utilizar algum experimento científico que utilize esse sensor, né? Então, é dessa forma que ele trabalha. Então, em resumo, né, desse layout aqui, o Firefox você pode trabalhar experimentos de física 1, física 2 e física 3, né? Então, física 1 é mecânica, física 2, oscilações, né?
pode trabalhar a questão da termodinâmica, né? E física 3, basicamente, campo eletromagnético. Então, você pode explorar, né? Você pode pensar, né? O que nós tínhamos usualmente? Usualmente, nós tínhamos o laboratório usual, que era, você vai para o laboratório da universidade, do local na qual você está fazendo a sua graduação lá em ciência, engenharia, não sei. Você vai lá no laboratório e tem os equipamentos para você medir massa, tem a balança, medir temperatura, tem o termômetro, medir tempo, vai ter um cronômetro lá, né, um pouco melhor, com mais dígitos, né, na hora de executar as medidas. E aqui, o que acontece? Lá tem um roteiro que você segue para você fazer essas medidas. Aqui a ideia do ensino é criar, né? Porque aqui eu não coloquei, mas você pode criar roteiros específicos para utilizar qualquer sensor desse, tá certo? Então, eu não disponibilizei aqui, mas quem quiser depois eu posso passar alguns PDFs onde eu crio, né? Eu criei, na verdade, roteiros para você seguir, para abordar determinada experiência científica. Eu quero medir o tempo de queda livre de um certo objeto. Eu vou já deixar um pouco mais claro lá na frente. Por favor, Reginaldo, pode passar, por favor. Então, basicamente, eu vou me estender um pouco mais aqui nesse slide, porque o experimento, digamos, é um dos experimentos mais simples que você pode desenvolver, né, para, digamos assim, para uma turma, para uma sala de aula, né, para os alunos, para os estudantes, que é o experimento de medir tempo, né? A gente sabe, por exemplo, na cinemática, que quando você quer medir G, né, que é a aceleração gravitacional, né, a gente sabe que o G ele muda, né, ele depende da composição do solo, ele depende da altitude, latitude do local, né? Então, todos esses parâmetros, eles influenciam a medição de G, né? E aí, o que isso, em geral, significa, né? Significa dizer que se você está aqui, né, no caso, eu estou aqui em Castanhal, né, agora, né, na minha casa. Então, aqui, se eu medir G, eu tenho um valor. Se eu medir o G lá no IFPA, lá no planetário, lá em qualquer lugar que você esteja, né, esse valor de G ele vai estar, digamos assim, um valor, digamos assim, local, né? É um valor que, dependendo da região na qual você esteja, né, ele vai ter um valor diferente, né, por causa desses parâmetros que eu coloquei aqui, né? Então, o sensor, né, o sensor na qual você mede a aceleração local, né, é o sensor chamado aceleração com G, né? Então, quando você abre o Firefox no seu celular, ele tem várias abas dentro desse sensor, dentro desse título, né? Se eu não me engano, é o primeiro, né? Que volta um slide aí, por favor, Reginaldo. Se eu não me engano, é o segundo sensor aí da coluna da esquerda, tá? Aceleração com G. Quando você clica nele, próximo slide. Quando você clica nele, você vai ter essas medidas aí do lado esquerdo aí, ó. A primeira coluna do lado esquerdo. Então ele tem várias abas, então você pode medir o eixo, a aceleração no eixo X, Y e Z, né? E você pode ter a medida, digamos assim, o módulo desse valor. O que é o módulo de G, né? É você elevar cada parte dessa daí, né? Aceleração em X eleva ao quadrado, mais aceleração em Y ao quadrado, mais aceleração em Z ao quadrado, tira a raiz quadrada de tudo isso. Isso aí é um módulo de G, né? O G a gente sabe que é um campo vetorial, né? Então, ele tem módulo, direção e sentido. E você, para você, o celular, o sensor, ele já calcula automaticamente para você o G local, né? Então, o G local, aí na medida na qual vocês estão vendo aí na apresentação, vale 9,75 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor absoluto de G, é o módulo dele, né? Então, com esse valor, né, referência, você pode fazer diversas atividades, né, científicas.
Você pode ter um valor numérico, que é esse que eu mostrei aí. Você pode ter um valor gráfico. Você tem como pegar esse gráfico, porque o gráfico é um conjunto de pontos, né? E você tem uma abscissa, por exemplo, e uma ordenada, né? Lembra de funções, né? Então, você pode pegar essa coluna, né? essa matriz, digamos assim, né? Você tem a coluna das abscissas e a coluna das ordenadas. Então, você pode pegar isso e levar para um computador, né? Se você quiser fazer um outro tipo de trabalho, né? Colocar lá, por exemplo, lá no Excel, né? Que todo mundo, né, tem acesso, ou pegar algum programa específico para plotar um gráfico, fazer uma interpolação numérica, não sei. Você pode utilizar, você tem acesso a esses dados do seu celular usando esse aplicativo, né? E aí uma experiência bastante interessante na qual você pode desenvolver com o seu estudante é medir o tempo de queda livre, né? A queda livre é você pegar um objeto e soltar ele, né? Soltar a velocidade inicial dele é igual a zero e ele vai cair em queda livre, né? A velocidade inicial é igual a zero. Então, para você medir, por exemplo, o G do local na qual você está, na sua casa aí, você sabe que você usa o valor, né, da altura de queda. Você mede com uma fita métrica, por exemplo, né, uma régua, não sei, e você tem que medir o tempo. E medir o tempo, para quem já fez essa experiência, é um desafio, porque o teu tempo de reação ele dá um erro, muitas das vezes, de 50%, 70% do valor real, do valor da gravidade do local, né? Então, esse aplicativo ele é fantástico. Eu já consegui erros menores do que 1%, né? Na hora de executar a medida de G, por exemplo, daqui da minha residência, do meu local, aqui da minha casa, né? Então, como é a experiência que você pode fazer em casa e medir o G aí na sua casa, né? Sem ser pelo aplicativo aí, o valor, né? Aí na coluna da esquerda. Você pode pegar uma régua de inox, coloca a régua em determinada altura, né? Em cima de um balcão, por exemplo. Eu usei um balcão aí da cozinha da minha casa. Coloca a régua de inox e pode colocar uma moeda, pode colocar uma peteca, pode colocar seja lá o que for. Aí eu meço com uma régua a altura da régua até o chão, o solo, o piso, né? E aí é fundamental que você faça essa experiência com o piso de cerâmica, porque eu vou utilizar para medir o tempo um outro sensor desse aplicativo. Volta lá, por favor, Reginaldo. O sensor eu vou usar da coluna da direita, tá? Escrito temporizadores. Eu vou pegar o sensor chamado cronômetro acústico. Aí eu clico nesse sensor dentro do aplicativo Firefox que está instalado no seu celular. Quando você clica, próximo slide, vai aparecer a coluna da direita aí desse slide. Olha. Cronômetro acústico. Tem várias abas, né? Eu vou me concentrar na aba simples, a palavra simples aí. Ó. Tem sequência, paralelo, muitos. Essas outras abas, elas vão te permitir, por exemplo, se você solta uma peteca, a peteca ela bate no piso de cerâmica e não fica, ela volta. Então, com esses sensores de sequência, paralelo, você pode medir o tempo de várias quicadas da peteca no piso. Ela consegue medir o tempo, né, marcar o tempo de cada som gerado durante a colisão da peteca com o piso. Então, utilizar o cronômetro acústico é fundamental que gere um som, né? A colisão da peteca, da moeda, quando cai no solo, no piso de cerâmica, ela gera um som na qual o celular capta isso. É um sensor que vai captar esse som, né? Lembra que para você determinar a velocidade do som, velocidade é basicamente ΔS e ΔT. Então, você tem a distância, né, percorrida e tem a velocidade do som, você pode medir o tempo, né? Então, é uma medida de tempo acústica, né? Então, assim, você pode variar os parâmetros chamado aí, ó, limiar, né?
o limiar auditivo e o intervalo mínimo. Então, dependendo da altura na qual você faça a experiência, você tem que alterar esses valores, né? Que a gente sabe que o som, né, tem a reverberação, tem o eco, né? Tem esses fenômenos, né, que ocorrem, né, na onda sonora, e você pode ajustar ele utilizando esses 2 itens, né? Aqui o que é interessante é que você pode mudar a interface, digamos assim, com os valores, né, do aplicativo, né? Eles não são fixos, né? Você pode mudá-los. Isso que é legal, né? Não vai escangalhar o celular, fica tranquilo, tá? E aí você, quando deixa o celular próximo à régua, né? A régua aí de inox, e tá aqui a peteca com a moeda. Aí você pega um outro material, um outro metal, e bate na régua. Quando você bate na régua, gera um som. O aplicativo, quando você dá play aqui em cima, né, no cronômetro acústico, onde está o botãozinho aqui de um triângulo branco, quando você clica para dar play, ele automaticamente liga o cronômetro. Quando você bate na régua, ele liga o cronômetro. Aí a peteca começa a cair, ou a moeda. Quando ela cai, ela gera outro som. Esse som, o celular que pode estar no solo, ou pode estar no próprio na própria bancada, na própria mesa, ele vai captar esse som e vai parar o tempo. Então, é dessa forma que ele trabalha, e mede o tempo com precisão de até, né, menor que 1%. Eu já consegui menor que 1%, o erro, né, do valor teórico da gravidade medida por esse tempo de queda livre, com o valor medido no próprio aparelho aqui na aba da esquerda, né, que deu 9,75 metros por segundo ao quadrado. Próximo slide, por favor. Então, aqui é um pouco mais técnico, eu não vou me estender, mas você pode, né, para medir tempo de queda, né, se você quiser medir também, você utiliza a fórmula da cinemática, aí, né, a equação 1. Pode calcular o erro percentual relativo, né, usando a equação 2 aí, né? Então, você precisa saber do valor teórico, né, feito à mão, e do valor experimental medido, né, pelo aplicativo do Firefox, né? O gráfico nesse slide você pode ver aí a curva vermelha é a curva teórica, né? E as estrelinhas são os valores experimentais, né, para essa medida, uma medida aí de tempo de queda livre, tá? Com esse experimento da moeda ou da peteca, você pode fazer tranquilamente em casa, tá certo? Próximo slide, por favor. Bem, o Firefox ele trabalha muito bem mecânica, mas será que Física 2 ele consegue dar conta, né? Então, eu já fiz experimentos, né, roteiros de atividades experimentais para meus estudantes, né, utilizando, por exemplo, pêndulo físico, né? Então, a mesma régua que eu fiz a experiência anterior, ela tem mais de 1 metro, eu peguei ela, pendurei aqui aí num tripé de um ventilador velho, que nem tem mais ventilador, só tinha um tripé. E aí eu dei um jeito aqui de adaptar, né, a situação que nós vivemos, né, que é fora do laboratório da instituição, né, temos que fazer experimentos em casa. E isso é bacana, porque vem a improvisação e vem as ideias. E aí você pode pegar o celular e colocar na ponta da régua. Você pega um elástico, aquelas ligas de dinheiro, você enrola ela todinha, um balão, não sei, e fixa o celular na ponta da régua, na extremidade da régua, né? Uma extremidade está em cima, fixa, que vai balançar, né? E a outra extremidade você coloca o celular. E liga o sensor com aceleração, né? O sensor, esse que nós utilizamos na atividade anterior. E você desloca lateralmente a régua e solta. Aí a régua vai estar oscilando para a direita, para a esquerda, direita, esquerda. E o celular vai estar na ponta, medindo a aceleração desse movimento, medindo velocidade. Você pode ter dados numéricos, você pode ter dados gráficos, né? Todo esse potencial de resultados, né? Você pode utilizar eles para fazer análise de determinado experimento, no caso aqui do pêndulo físico, né?
Então, utilizei aqui para medir período do pêndulo físico, né? A turma de graduação, né? Eu fiz isso. Muito bom o aplicativo, sensacional, né? Você pode aqui ver, ele mede período, mede frequência, ele até dá uma... Você pode mudar aqui o comprimento do teu... A minha régua tem em casa é 1 metro. Ah, mas a que eu tenho é 60 centímetros. Você pode alterar os valores aqui, digitar no próprio aplicativo e mudar o comprimento em centímetros. Coloca 1 metro, né, que é 100 centímetros, colocar 80 centímetros, 60, você pode mudar. Isso que é legal, porque você pode obter valores que você, de fato, está trabalhando ali no teu experimento, né? Próximo slide, por favor. E aí, um outro experimento bastante interessante, né? Quem já fez Física 2, né, sabe, né? Física 2 da graduação, mas esse tipo de experimento, ele é basicamente o seguinte: quando você tem um barco no cais, né, parado, está lá, o motor não está ligado. Quando a onda passa por essa embarcação, o que é a embarcação? Qual é o comportamento da embarcação quando uma onda, né, passa por ela? Ele parado no cais, né, no porto, etc. Essa embarcação sobe e ela desce, tá? Mas ela sobe e desce indefinidamente, e esse movimento de sobe e desce vai acontecer, não vai ter fim, né? Se não vier outra onda, essa embarcação sobe, desce, e a amplitude dela vai diminuindo, até a embarcação ficar estável, em repouso, né? Tranquilo, né? Você está, digamos, num lago, né? Não tem nada de onda, nada, parou, né? Só passou aquela onda, cessou. Então, esse tipo de movimento você pode simular com o celular. Se você pegar uma mola um pouco mais resistente do que essas molas de caderno, né? Essas molas de caderno usuais, você coloca uma ponta presa e na outra extremidade o celular. E você desloca o celular uma certa distância vertical e solta. Esse celular vai subir e descer. Olha os gráficos que esse celular gera, né, aí na tela. Gráficos de amplitude em função do tempo, aceleração, né? Todos os valores, aceleração em X, Y, Z, aceleração absoluta. Esse gráfico, lá quem estuda um pouco mais aprofundado, oscilações, sabe que essa oscilação se chama oscilação amortecida subcrítica. Então, tem toda uma equação, um estudo teórico por trás dessas soluções, né? desse fenômeno, né? E aí, o celular, ele consegue, digamos, simular, ele consegue, ele permite, digamos, gerar situações equivalentes a essa de uma embarcação, né? Fazendo medidas científicas, né? Medida com erros, né? Bem pequenos, né? Então, esses são os resultados, né? Eu não vou discutir os resultados, porque aqui é só uma visão geral, mas os resultados desse tipo de experimento que pode ser feito em casa. Em seguida, próximo slide, por favor, Ginaldo. Aí você pode dar, né? Então, tem a parte, digamos, tecnológica, que é usar o aplicativo. Olha só a ideia de um roteiro. Tem a parte experimental, que é seguir o roteiro, fazer as medidas, etc. Tem a parte tecnológica, que é usar o aplicativo. E tem a parte teórica. Então, você consegue abordar teoria, experimento e tecnologia em uma única abordagem, em único, digamos assim, uma única atividade que você pode planejar para determinada turma, certo? Então, aí, esse tipo de abordagem eu fiz com a turma de graduação, então, vai ter equações diferenciais, equações integrais, né? As soluções desse problema, né? A gente sabe que é uma oscilação tipo amortecida subcrítica, dá um certo trabalho de você abordar esse problema, matematicamente falando, né? Mas dá o resultado exato, tá certo? Não é aproximado. Próximo slide, por favor. E aí veja o gráfico que eu fiz, né? Usando a parte teórica
é exatamente equivalente ao gráfico lá gerado no Firefox. Que volta lá, por favor, Reginaldo, para o gráfico do Firefox. Próximo. E volta 2 slides. 1, 2. Aí, ó. Olha o gráfico, a coluna da direita aí. Claro, eu não fitei o gráfico, mas eu fiz aqui, em parte, o gráfico é exatamente o mesmo, né? E aí, avança 2 slides, por favor. Então, você pode, com esse tipo de abordagem, você pode, por exemplo, medir o coeficiente de amortecimento, né, daquela oscilação. Você pode medir a frequência de oscilação daquele fenômeno, né, no caso, o amortecimento, a taxa de decaimento, né, com o tempo. Então, todos esses parâmetros você consegue medir, né, usando o aplicativo, né, usando o Firefox. E você pode dar toda uma abordagem, né, teórica em cima disso também, né? Próximo slide, por favor. Então, eu gostaria de concluir, né, já estourei meu tempo, 1 hora aqui, né, que os smartphones, pessoal, eles são ferramentas fundamentais, né, estão presentes aonde quer que nós estejamos, né? Então, precisamos incorporar a tecnologia no ensino. É fundamental que esse tipo de ideia, né, de pensamento, ele, digamos assim, ele abale as estruturas do ensino tradicional, né? Então, o ensino tradicional ele deve continuar, sim, mas não 100%. Você deve complementá-lo com a tecnologia, né? Utilizando por exemplo, o Scratch, usando o Arduino, usando o Firefox, usando a tecnologia para auxiliar, né, uma formação cada vez melhor, né, dos estudantes, né, e das pessoas em geral, tá? Então, próximo slide, por favor. As principais referências, né? Antes de você estudar qualquer tipo de ciência, é fundamental você saber o que é o método científico, né? Peguei aí essas informações do jornal da USP, né? De São Paulo. Tem o próprio site do Firefox, na qual você pode baixá-lo, né? Gratuitamente da própria plataforma, do próprio aplicativo, né? Muitas dessas falas são notas de aula de uma disciplina que eu ministro no IFPA chamada Tecnologia Aplicada ao Ensino da Física, né? É uma disciplina que ocorre no primeiro semestre de graduação do curso de Física, né? Do IFPA Campus Belém. Então, eu ministro essa disciplina, então, muito do que eu falei e desenvolvo aqui, né, na área de ensino de Física, usando a tecnologia, vem dessas notas, tá certo? E aí eu gostaria, pessoal, de frisar aqui que eu tenho um canal no YouTube que eu disponibilizo muitas aulas, né, utilizando tecnologias, aulas tradicionais, né, de vários temas, né, sobre física, astronomia, matemática e tecnologia. Então, convido a todos que queiram, né, acompanhar um pouco do nosso trabalho, né, remotamente, podem acompanhar no canal Gênios da Física, né, que é um canal que eu já venho trabalhando há um certo tempo. Eu gostaria de agradecer, né, a todos pela presença aqui, né, até esse momento, né, nesse magnífico evento, né, da Semana de Museus, né. Gostaria de parabenizar a todos, né, a equipe organizadora, né, do suporte técnico em estar aí desenvolvendo uma atividade que vale muito a pena, né? Vocês do Planetário têm muito a contribuir para o ensino, né? Não só de Belém, mas da região aqui do norte, né? A região paraense. E o trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Eu pude perceber e conhecer um pouco, né? Pela exposição do professor Reginaldo, agora há pouco, no nosso evento. É extremamente árduo e gratificante. Continue esse trabalho, né, de divulgação, né, de abordar as ciências de forma integrada. Eu acredito que vale muito a pena. Obrigado mais uma vez.
Obrigado, João Paulo, pela sua palestra, foi bastante esclarecedora, até me motivou por algum desses aplicativos que você mostrou, principalmente esse Firefox, realmente eu não conhecia. Até estava falando agora com algum dos estagiários meus, aqui no grupo, no momento da sua fala, até eu disse, olha, bora logo aprender esse Firefox aí, porque achei bem interessante da gente utilizar aqui no nosso espaço. Até também tenho uma pergunta para te fazer, mas vou segurar um pouco ela. Eu queria te agradecer pela palestra, tudo mais, teve muitos comentários aqui de parabéns, gostaram, aqui tanto no canal do YouTube quanto no Facebook. Eu vou iniciar aqui a primeira. Tem algumas perguntas aqui que já estão tanto aqui no Facebook quanto no YouTube, mas eu vou fazer a primeira pergunta. Eu acompanhei algumas coisas lá naquela sua tabela do Firefox, só que eu não consegui identificar. Existe uma aba que é destinada à astronomia para fazer essas simulações? Eu sei que tem a verificação da gravidade, né? Tem alguma relacionada à astronomia? Ele não trabalha por áreas, ele disponibiliza os sensores, na qual aquele celular, né, ele já tem por fabricação, né? Então, quando você adquire um celular, ele já vem de fábrica com os sensores. E esses sensores, dependendo... Aí qual é, digamos assim, o legal você mesmo construir, digamos assim, um roteiro que você pode desenvolver com esses sensores. Por exemplo, tem um sensor que é o espectrógrafo, se eu não me engano, né? Então, ele vai medir espectro. Então, vou fazer uma experiência aqui com a luz do sol. Só dando uma ideia. Então, o meu celular ele não tem esse sensor. Mas se o celular for um pouco mais moderno, ele vai ter esse sensor. Você pode pensar em experimentos, por exemplo, para medir algo da radiação solar, né? Fazer algum tipo de medida para, digamos assim, fazer uma abordagem de espectroscopia, fazer um estudo, né? Então, dependendo do que você queira fazer, você vai utilizar um sensor ou outro. Ele não separa por área, ele separa por sensor. Obrigado, professor João Paulo, pela pergunta. Tem uma pergunta aqui do nosso Facebook, do João Vitor, que eu vou mostrar aqui para você. Só um momento. Ele diz o seguinte: boa noite, professor. Como podemos utilizar essas ferramentas no ensino remoto? Acho que está se referindo ao Firefox. Porque você fez toda essa atividade de forma presencial, né? Não, mas olha, essas atividades que eu venho desenvolvendo, ela já vem um certo tempo, mas eu fiz presencial, mas ela também pode fazer remotamente. Eu crio, digamos, um roteiro, um PDF, eu escrevo, né, digito. Olha, instale o aplicativo, vá no endereço tal, do endereço do Firefox. Ao instalar, abra o aplicativo, clique em determinada aba, por exemplo, aceleração com G, simule, aperte a aba simples, paralelo, e aí eu monto toda uma atividade experimental que ele pode desenvolver em casa, entende? Olha, utilize a régua, utilize a peteca, utilize a moeda, utilize uma fita métrica, entende? Aí, olha, agora você aperta o play do sensor, quando eu programo esse roteiro, eu faço desenhos, olha, coloque o celular numa bancada, coloque aqui a régua, meça a altura. Então, é como se fosse um roteiro de uma aula experimental em sala de aula, no laboratório, só que você vai fazer remotamente, entende? Você vai ter todo o passo a passo. Entendi. Então, era na mesma linha até da pergunta aqui do Bruno Aguiar, aqui do YouTube, que eu só vou mostrar, mas você já até respondeu, né? Como é que ele conseguiria realizar essa atividade durante o ensino remoto, né? Porque você acabou de responder. Também tem uma outra pergunta que está aqui do Arthur Henrique.
Ele fala o seguinte: um ótimo aplicativo para o ensino de física é o PhET Simulation. Também ele simula várias situações que podem ser personalizadas dentro de assuntos da física. É bem bacana e no computador é gratuito. Você tem alguma coisa para possa acrescentar em relação ao PhET? O PhET, ele é um ótimo, excelente comentário aí do participante, né? Ele é um ótimo software, inclusive está passando por uma mudança, né? Mudança do ambiente na qual essas simulações são criadas, porque as simulações mais antigas são em Java, né? Essas mais recentes são em HTML5. Então, HTML5 tem a vantagem de você abrir no celular, abrir no tablet, né? E a do Java não consegue, só pelo computador, né? E então ele está fazendo essa mudança, né? Essas simulações mais antigas estão ficando mais modernizadas, digamos assim, né? Por HTML5. E aí, tudo bem, lá no PhET você consegue, por exemplo, isso é um tipo de ensino, né? Você utilizar a simulação, né, para o ensino de física, ensino da astronomia, você muda os parâmetros. Agora, veja, existem várias maneiras, várias metodologias de ensino, né? Você pode utilizar, por exemplo, o ensino com base em problemas, né? Você pode abordar o ensino usando simulações, você pode abordar o ensino fazendo uma atividade experimental, um vídeo, né, de uma determinada experiência, né? Existem vídeos muito bacanas, né, das universidades de MIT, de Harvard, que é na área de ciências, e você não precisa saber inglês, são vídeos curtos de 30 segundos, 40 segundos, ele só é visual, né? Não tem áudio, e você vê a experiência, você vê efeito Coriolis, vê, por exemplo, outros fenômenos interessantes, né? A temperatura de Curie, né? Então, vários experimentos que muitas das vezes nós não conseguimos abordar na sala de aula, porque não tem equipamento. Essas universidades disponibilizam, né? São mais equipadas, e elas disponibilizam vídeos dessas experiências, vídeos curtos. Você pode começar uma aula com um vídeo desse. Você pode abordar utilizando o PhET, você pode abordar uma aula utilizando o Ensino Maker, que é o Arduino. Você pode ensinar o aluno a programar em blocos, né? Montar uma simulação análoga à do PhET, usando o Scratch. Então, tem várias maneiras de você trabalhar com o ensino. Entende? Essa é uma vertente. Não dá para comparar o que é melhor, o que é pior. Ela é útil em muitas situações. Isso com certeza eu posso afirmar, né? E dependendo da maneira na qual você trabalha, é uma opção, né? Meus alunos, eles têm celular, é um ponto a ser considerado. Eu posso utilizar o Firefox. A gente sabe que a escola tem um laboratório científico, um laboratório de ciências, requer um gasto, requer um certo valor, né, para você adquirir certos equipamentos. Então, uma maneira barata e simples é usar o celular. O celular, todo mundo tem, a priori, né, em geral, as pessoas têm um celular. Então, ela tem um laboratório nas mãos. Esse é o título da palestra, justamente esse. O laboratório de física na palma da mão. Então, o celular, ele é um laboratório que deve ser explorado. Tá? Obrigado, João Paulo. Obrigado também pelo comentário. Tenho mais uma outra pergunta aqui do Bruno Aguiar. Ele está falando o seguinte, vou mostrar aqui para você. Professor João Paulo, existe alguma barreira que dificulta o uso dessa metodologia? O Bruno, obrigado, Bruno. Barreiras sempre existem, Bruno, por quê? Porque o nosso ensino, Bruno, acho que o Reginaldo também pode confirmar isso, né? Que ele é mesmo, digamos, a mesma idade, né? Em termos de idade que a minha. O nosso ensino, veja, nós, desde lá do ensino infantil até, eu e o Reginaldo com certeza sabe disso, a graduação nossa, né?
foi baseado no ensino tradicional, né? O ensino onde tem a teoria, tem a parte experimental, né? Do laboratório tradicional, aquele que você vai lá da universidade medir resistência, medir corrente elétrica, etc. E aí, quando você... Essa disciplina, ela entrou no PPC do curso de Física, no FPA, justamente para, digamos assim, apresentar para os estudantes que existe uma outra maneira de você ensinar, né? Digamos, é uma espécie de evolução. O ensino tradicional nós tivemos a vida inteira, desde o ensino infantil, né? Aquele onde o professor vai para a sala, ele é o detetor do conhecimento, ele expõe a aula, né, 100% ali no quadro, passa uma atividade, etc. Esse é o ensino tradicional. Então, nós, né, eu me incluo nisso, né, nós tivemos esse ensino desde o ensino lá fundamental, né, desde quando nós entramos na escola, esse é o ensino tradicional. E quando você se depara com essa nova metodologia, né, usar a tecnologia, o ser humano é interessante. É aquilo que eu falei na apresentação. Há uma aversão quanto a utilizar a tecnologia na educação. Porque é sempre mais difícil você sair da zona de conforto, né? Você está habituado a trabalhar com isso, né? O ensino usual, tradicional. Mudar essa realidade requer tempo, requer esforço, né? E quebra de paradigma, porque você está habituado a trabalhar com aquilo ali. Quando você vê o novo, você, pô, isso é um choque, né? Claro, né? Todo mundo vai sentir um choque quanto a isso e vai haver uma certa resistência, uma certa aversão. Tanto é que essa disciplina ela é ministrada por mim e ninguém quis pegar ainda, né? O pessoal acha que ele tem medo, receio. Eu me sinto, eu confesso para você, eu me sinto todo momento, né? Quando eu me deparo com a física, né? Com a astronomia, que eu também trabalho um pouco, eu me sinto desafiado, né? Trabalhar com ciência é você sentir-se, né, desafiado a cada momento, né? É isso que motiva, é isso que faz você evoluir como ser humano, né? Como divulgador, né? Como cientista, né? Então, hoje, o Dia do Físico é hoje, isso que vale a pena, de fato, né? Você lutar, né? Você passar anos da sua vida trabalhando com isso, então, sentir-se desafiado, né? Você se empenhar em determinado tipo de projeto, pode ser divulgação científica, projetos pessoais, etc. Então, isso que digamos assim, te motiva, né? Que faz você acordar todo dia e tentar, de alguma forma, ajudar todos, né? Tem a questão da família, claro, mas esse é outro ponto, mas em termos profissionais, isso é um motivador, isso é algo que te impele para buscar cada vez mais, né? O professor ele não deve parar de estudar nunca, né? Ele tem que sempre buscar conhecimento, e isso é uma forma de estimular isso, né? Ok? Isso mesmo, obrigado, João Paulo. Eu vou só complementar um pouco, tá? Vou ajudar um pouco na fala também, porque como você mencionou, né, a gente teve a mesma graduação, realmente eu senti falta de um momento de interação, né? Ficou naquele estilo bastante tradicional do professor e o quadro. Mas que os cursos foram bons, mas a gente sentia falta da parte da experimentação. Isso eu só vim me dar conta bem antes. Depois que terminou o doutorado, que eu cheguei no planetário, que eu percebi que necessitava disso. Acho que foi a mesma coisa com você. Porque é aquela coisa, tente juntar sempre a teoria e a prática, né? Então, porque isso vai ser um objeto facilitador no processo de ensino-aprendizagem. Então, nesse sentido, faltou, até na nossa graduação, nesse sentido, para a gente poder ter esse olhar. Realmente é bastante pertinente. E do ponto de vista profissional, para celebrar o Dia do Físico, eu também concordo contigo, porque eu me sinto desafiado todo dia. Todo dia que eu acordo, que eu vou trabalhar no planetário, mesmo nas atividades remotas e presenciais, é um desafio muito grande. Querendo ou não, tanto eu quanto vocês temos formações parecidas, né? Mas a tua fora do que a gente é habituado, né? Eu trabalho com teoria quântica de campos, eu também. Trabalhar no ensino é difícil.
Então, a gente é desafiado dessa forma. Então, esse desafio, eu, particularmente, eu adoro ser desafiado. Então, trabalhar com isso e alcançar as outras pessoas, falando de ciência de forma clara, simples e lúdica, eu acho que é fundamental. Então, eu acho que tanto a gente do Planetário, quanto eu, quanto você com o seu canal, que é maravilhoso, está tendo esse objetivo. Então, a gente está conseguindo, de uma certa forma, quebrar essas barreiras, né? Eu lembro muito bem que quando a famosa frase, a quebra de paradigma, de alguma certa forma, a gente está quebrando alguns paradigmas. O estilo tradicional com o estilo moderno, contemporâneo, a gente pode dizer assim, né? No ensino. Então, porque, querendo ou não, a gente sabe que ensinar física também não é uma tarefa simples, né? É difícil. Então, trazer um pouco essa mais próximo das pessoas, acho que isso aí já é louvável. Continuando aqui no nosso chat, tem aqui o Martins Monteiro, ele pediu para colocar no comentário o nome do app. Eu já coloquei o Firefox, o link do Firefox também, tá bom? Seguindo aqui um pouco, tem a Jéssica Nogueira. Ela comentou assim, o problema é que alguns celulares não possuem determinados sensores, mas é muito legal. Está fazendo um comentário em relação ao Firefox. Como você mesmo falou, né? Alguns celulares têm recursos a mais do que outros não têm, e aí pode ficar um pouco prejudicado, mas acho que o pouco que tem já dá uma boa ajuda, né? Só um comentário com relação à ótima pergunta, obrigado, Jéssica, pelo comentário. Com relação tipo assim, antes de você se lançar alguma atividade experimental utilizando o celular, né, é fundamental que você conheça o público. É como qualquer outra disciplina, você precisa conhecer o estudante, né? Que você vai ministrar determinada disciplina, né? Fazer uma palestra, etc. Quem é um público-alvo. Então, essa sondagem já é natural. Então, por exemplo, eu vou utilizar o celular. Quem é que tem celular? Primeiro começa com essa pergunta, né? Quem te tem? Beleza. Aí depois você tem que fazer uma sondagem de, olha, eu tenho um celular mais moderno, eu não tenho. Então não posso explorar certos assuntos, porque certos sensores não vai ser possível. Vou começar só com mecânica. Mecânica, todo celular tem, né? As partes de acelerômetro tem, né? Então, isso é o mínimo que um celular hoje tem, né? A questão do acelerômetro. Então, você começa trabalhando com acelerômetro, e como é que eu faço para trabalhar com outras áreas, física 3, etc., quando não tem, né? Quando nem todos têm um celular um pouco mais moderno. Você pode fazer atividades em grupo, né? Pensar em atividades em grupo. Aquele celular que tem aquele sensor, você pode fazer aquela atividade em grupo com aquela quantidade de alunos ali, desenvolver alguma atividade utilizando o celular, né? Você tem que... O que é legal disso é que não tem praticamente nada, tem muito pouco feito. Então, você tem que praticamente fazer tudo do zero, né? Pensar em roteiros, utilizando o aplicativo Firefox para montar atividades experimentais para você fazer em casa ou em qualquer local que você esteja, né? Já que você está com o celular nas mãos. Então, isso é bacana, porque você vai construindo as coisas, entende? É bem legal. Com certeza. Bem legal aproximar mesmo o público com esses aplicativos também, que é bastante chamativo e inovadores também, né? Dando prosseguimento, aqui no nosso chat tem um comentário da Isabel Andrade, do Facebook. Ela fala o seguinte: em meio ao cenário pandêmico, houve o desafio de buscarmos ferramentas que nos auxiliam em sala de aula. Então, da mesma forma que você está falando, que tem esses aplicativos do Firefox, tem o FET, como foi mencionado aqui no chat. Da própria Isabela também temos parabenizando pela iniciativa do Planetário, professor João Paulo, pela generosidade de compartilhar o seu conhecimento, agradecendo, te agradece também. O Bruno Aguiar dando os parabéns aqui pelo seu trabalho, que é fantástico, maravilhoso. E só para destacar, João Paulo, enquanto ver se o pessoal faz mais perguntas, quero só te informar que a nossa live conseguiu atender uma boa parte
dos interiores daqui do Pará. Posso citar alguns aqui para vocês, como Conceição do Araguaia, Barcarena, Marabá, Redenção, Bragança, Ananindeua, também tem gente assistindo a nossa live, Mocajuba, Redenção, Salvaterra, lá no Marajó, povo de Marituba, e grande parte daqui de Belém, né? Das diferentes universidades, como principalmente o EPA, o FPA, tem de escolas também, professores de escola do Centro Educacional Mosaico, por exemplo, daqui de Belém, da Escola Bosque Seringal, lá de Ananindeua. Então, também temos um público, como eu lhe falei logo no início, temos um público variado das diferentes localidades do estado. Então, para ver que também a gente consegue, nessas ferramentas, alcançar a interiorização. Muito legal saber isso, Reginaldo. Isso mostra que vocês têm papel tão importante quanto, né, na divulgação científica, todos tentando acompanhar aí o que vocês estão fazendo. Então, a equipe, todos aí do Planetário estão de parabéns, né? Então, inclusive você, né? E isso é muito bom, isso é importante. A divulgação científica, né? O contato com a tecnologia, a quebra de paradigma, digamos assim, mudar o ensino tradicional requer um esforço de todos, né? Então, vocês têm um papel crucial nisso aí, com certeza. Parabéns aí a todos que estão nos assistindo nos diversos lugares aí do nosso estado, do nosso querido Pará, tá? Obrigado pelo comentário. Como não houve mais perguntas, vamos passar então para as considerações finais. O professor João Paulo tem algo a falar, a considerar? Posso fazer a divulgação do seu canal? Olha só, primeiramente, eu vou agradecer novamente as perguntas, né, que foram feitas, né, após a minha apresentação, né? Todos estamos aqui desde as 6 horas, né, nessa palestra. Eu gostaria de agradecer aos participantes, né, a equipe organizadora, né, desse evento aí de museus, 7 dias, né, fazendo um evento, dá muito trabalho. Eu sei disso, que eu estou organizando um de 3 lá no IFPA. Eu vi o esforço tremendo que é fazer algo nessa magnitude, né? Convido a todos, né, que queiram, né, interagir conosco, né, dar contribuição, né, trocar ideias, né? Tem um canal no YouTube, né, Gênios da Física. Depois podem passar e pedir para o professor Reginaldo. Ele é um apoiador do nosso trabalho, né, sempre compartilhando o nosso conteúdo. Estaremos, né, no IFPA quando voltarmos às condições usuais, né, lá no campus de Belém, para aqueles que queiram, né, compartilhar conosco conhecimento, né? Tem projetos de extensão e ensino lá também, né, que são desenvolvidos de forma presencial, né? Tem o Senastro, né, tem um laboratório de aplicações coordenado pelo professor Charles. Tem muitas atividades, né, que nós desenvolvemos, né? Apesar de nós não sermos formados na área, mas nós nos sentimos, né, motivados e, digamos assim, desafiados em tentar mudar esse paradigma, né? Dar alguma contribuição para o nosso estado, para a nossa região, que ainda é muito precária, né, em termos de ensino, né? E o exemplo, né, são as palestras que estão ocorrendo, por exemplo, lá no nosso evento, né, que é a primeira semana online de física do IFPA Campus Belém, contribuições muito relevantes também dos nossos amigos lá de Santarém, né, a professora Nilzilene, trabalhando com temas regionais, né, revista em quadrinhos, etc., tentando dar a sua contribuição, né, em outras linhas, né, de pesquisa na área de ensino. Então, é fundamental que nós nós possamos nos unir, né, e tentar melhorar o ensino do nosso estado, né, que ele padece aí de toda uma geração que está, digamos, comprometida ainda com o ensino tradicional. Então, de fato, é um desafio. Então, acho que gostaria de agradecer e parabenizar todos, né, pela participação, pela organização do evento. Estaremos sempre que precisar por lá, né, pelo IFPA, e ajudá-los da melhor forma possível. Obrigado. Obrigado, João Paulo.
No meio que a gente estava até fazendo as considerações finais, apareceu uma última pergunta. Quer responder? Aí a gente finaliza. Pode ser? Pode. Da Jéssica Nogueira. Como incluir essas tecnologias no roteiro das aulas sem que interfira no tempo, que muitas vezes é insuficiente para concluir o conteúdo programático que é necessário cumprir? A pergunta da Jéssica é outra pergunta bastante interessante, que, Jéssica, uma das barreiras é a questão cultural, né? Que nós trazemos desde a nossa formação raiz, desde o ensino infantil, né? E mudar isso, de fato, é um desafio. Um outro ponto é a questão de como o nosso ensino ele está baseado, digamos assim, né? Então, o nosso ensino hoje, ele basicamente está arraigado em conteúdos, né? Então, uma forma de contornar isso seria reformular, digamos assim, né? O ensino, por exemplo, a abordagem do ensino de ciências, o ensino de física, né? De matemática, etc. Você reformular, digamos, a base do ensino, né? Então, essa forma de ensinar, passar conteúdo, vencer um conteúdo programático, né? Ao longo de um ano letivo, isso, na minha opinião, deveria ser mudado, entende? Então, há pessoas pesquisadores, cientistas que trabalham com isso, né, já são conscientes de que há necessidade de que ocorra uma reformulação, né, da BNCC, por exemplo, né? Então, inserir essas tecnologias no ensino, né? Trabalhar o ensino como eixos, né, temáticos, não como disciplinas, como temas, né, em específico. Não, trabalhar, por exemplo, cinemática, trabalhar a lei de Newton, trabalhar a energia. Né? Tentar, por exemplo, uma maneira de fazer isso seria, por exemplo, abordar o ensino por investigação, é uma possibilidade, né, uma metodologia. Então, você pegar um problema e trabalhar a química, trabalhar a biologia, trabalhar a física, é isso que nós esperamos, né, para que ocorra, para que o ensino ele decole, né, para que ele evolua, né. Então, digamos, você quer trabalhar, sei lá, pessoal da astronomia, vamos trabalhar aqui com vou começar estudando astronomia, mas da astronomia, como deu o exemplo lá no início, né, eu posso trabalhar, por exemplo, astrobiologia. É uma parte da biologia dentro da astronomia. Então, posso trabalhar, por exemplo, como as condições de pressão, temperatura, a densidade, sei lá, essas condições externas, elas afetam a vida do ser vivo, né? Então, aqui, né, existem, por exemplo, o mamífero, o cachorro, né, tem a forma, né, padrão, claro, tem várias variantes, mas, em geral, tem uma forma padrão. Mas será que esse cachorro teria a mesma forma, né? A mesma estrutura muscular, a mesma tamanho, né? Se ele tivesse em outro planeta cuja gravidade seja 10 vezes maior, entende? Então, você pode explorar, digamos assim, a questão da evolução, né? A evolução do ser vivo em ambientes distintos, né? A gente tira mesmo por aqui pela Terra, né? O ser vivo, por exemplo, tem o peixe, né? O peixe, em geral, vive em águas rasas, né? Aí você pega outros peixes que vivem em profundidades onde há pouca luz, alta pressão, né? A pressão, além da atmosférica, tem a pressão da hidrostática, né? Da água, da coluna de água. Então, lá ele não vai ter esqueleto, né? Então, todo o organismo ele evoluiu, né? Para viver naquele ambiente. Então, você pode explorar a astrobiologia nesse sentido, né? Você pode explorar, por exemplo, a formação da tabela periódica, estudando a evolução do universo, a evolução de uma estrela, né? Então, veja, trabalhar dessa forma é muito mais saudável e mais interessante do que trabalhar simplesmente com áreas, temas específicos de cada disciplina. É essa maneira de integrar que está faltando, né?
para evoluir, para reformular o nosso ensino, entende? Ok, obrigado, João Paulo. Obrigado, Jéssica, pela pergunta. Fazer as minhas considerações finais, que é o seguinte, gostaria também de agradecer ao professor João Paulo pelo convite, ou também pelo convite do webinário, mas de você ter aceito o nosso convite de participar dessa nossa live, desse nosso diálogo, falando sobre, em comemoração ao Dia do Físico. Também gostaria de agradecer a toda a equipe que está aqui junto comigo para que essa live ocorra, também toda a equipe que organizou a 19ª Semana Nacional de Museus. Só tenho a agradecer também, parabéns para a gente, a todos os físicos que estão presentes, estudantes de física, que continuemos fazendo o que a gente gosta de fazer, né? Tem uma singela frase que o meu orientador de mestrado, né, acho que você deve conhecer, que eles falaram que isso aqui é a nossa cachaça, né? Então, que essa nossa cachaça tem uma duração bastante longa. Você sabe de quem eu estou falando, né? Então, acho que essa é a nossa motivação da gente continuar fazendo o que a gente gosta de fazer, tem sempre essa nossa empolgação aqui. Então, para encerrar a nossa live de hoje, a gente vai passar o vídeo que a gente passou logo no início, para as pessoas que não conseguiram ver, possam finalizar e assim a live se encerra, tá? João Paulo, novamente, muito obrigado, tá? Em nome do Centro de Ciências e Planetário do Pará, a gente agradece sua palestra, seu tempo disponibilizado pela nossa live, tá? Muito obrigado. Vamos para o nosso vídeo. A todos, obrigado a todos pela presença. Conte conosco sempre. Pode deixar. Vamos colocar o vídeo. O Espaço da Física e Astronomia do Centro de Ciências e Planetário do Pará tem como objetivo aproximar o conhecimento científico da população. Essa aproximação ocorre através da experimentação com materiais de baixo custo ou industriais. Esse espaço tem o propósito de apresentar como os conceitos relacionados à física e à astronomia estão presentes no nosso dia a dia. Compartilhamos conceitos e ideias sobre eletricidade, termologia, magnetismo e outras áreas da ciência. O gerador de Van de Graaff nos possibilita compreender de forma prática como funcionam algumas leis da eletricidade. Utilizando a bola de plasma, podemos compreender de forma mais clara sobre o quarto estado físico da matéria, o plasma, além de abordarmos conceitos como gases ionizados e relacionar com as nebulosas presentes em nosso universo. Você já ouviu falar sobre a máquina térmica de estado sólido? Com esse experimento, podemos compreender um fenômeno estudado na termologia, a dilatação térmica. Usamos esse conceito para criar as juntas de dilatação, utilizadas na engenharia civil. Você sabia que podemos gerar energia elétrica utilizando apenas nossos pés? Essa bicicleta converte energia cinética em energia elétrica. Esse mecanismo também é usado nas usinas hidrelétricas. A eletricidade também é usada para enviar equipamentos para o espaço. Aqui podemos conhecer um pouco mais da história da exploração espacial. Compreendemos de forma cronológica as principais missões que o homem realizou com o intuito de descobrir e conhecer mais sobre o nosso universo. A partir das sondas espaciais, o homem passou a conhecer mais sobre o nosso cosmos. Hoje sabemos que o nosso sistema planetário é composto por uma estrela e 8 planetas. Em ordem de distância do Sol, temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Quando separamos estrelas por conjuntos, temos constelações. Nessa imagem, temos as chamadas constelações zodiacais. Algumas constelações famosas estão presentes nesse grupo, como a constelação de Touro, a constelação de Virgem e a constelação de Áries. Aqui temos outras bastante conhecidas, a do Cruzeiro do Sul e a de Órion. Todos esses corpos celestes que conhecemos estão envolvidos em um tecido espacial, que chamamos de espaço-tempo.
Esse tecido pode deformar de acordo com a massa de cada corpo celeste. Estes são alguns de nossos telescópios utilizados para fazer algumas observações e outras atividades práticas, como por exemplo a astrofotografia, quando há a possibilidade da realização dessas atividades. Antes de finalizarmos a nossa visita pelo espaço da física e astronomia, vamos conhecer um pouco sobre a nossa cúpula de projeção chamada de Corahê, significado na linguagem indígena Deus Sol. O equipamento que você está vendo no centro da cúpula é o nosso planetário. Ele é da marca Zeiss, modelo SkyMaster ZKP3, possui a capacidade de projetar o céu estrelado, replicando assim o que veríamos em uma noite estrelada, como planetas, estrelas, constelações e parte da nossa galáxia, a Via Láctea.